Preparem os vossos coraçõezinhos. Este episódio será dedicado à vida animal na Índia e o tigre de Bengala é o grande protagonista. Não é novidade que somos amantes da natureza e vida selvagem, mesmo em países demasiado movimentados, confusos e aos quais associamos somente uma viagem centrada em cidades, nós gostamos de tentar encontrar um espaço que seja a nossa cara. Um espaço onde seja possível contemplar animais no seu habitat natural, que faça com que a viagem se torne ainda mais especial e direcionada para este interesse. Confesso que no caso da Índia tinha curiosidade no país em si, mas a possibilidade de ver tigres despertava em mim uma ânsia ainda maior. Escolhemos um hotel ligeiramente afastado do centro da cidade e não poderíamos ter ficado mais contentes com a decisão. Apesar de não ter grandes luxos, tinha uma coisa que para nós não tem preço: a sensação de tranquilidade. Ficar sentados a olhar para as montanhas, afastados da confusão dos carros, tuk-tuks e constantes buzinadelas, era tudo aquilo que precisávamos naquele momento. Lembro-me de pensar, afinal, esta era a Índia que queria conhecer, só que não sabia. O parque, apesar de ser delimitado, tem muros muito baixos e em algumas zonas chegam mesmo a ser inexistentes, o que faz com que haja uma livre circulação de animais. Durante a noite, e a caminho do nosso hotel, cuja indicação irei deixar na descrição, avistámos um leopardo a vaguear perto de habitações, e também alguns cervos. Mas o contrário também acontece. Durante o dia, vimos animais de pasto dentro do Parque Nacional. Poderia falar somente dos nossos avistamentos e embelezar a experiência, mas parece-me importante referir o lado prático e menos romantizado. Começando pelo prático. Não é permitido conduzirmos sozinhos dentro do parque, por isso temos sempre de recorrer a alguma agência ou comprar os bilhetes através do site oficial. Alguns hotéis vendem também esta experiência, mas muitas vezes são quase uma espécie de intermediários, facilitando apenas a compra dos bilhetes oficiais. Sim, porque não é fácil. Nós tentámos comprar os bilhetes pelo site do Parque Nacional e acabámos por desistir. Nunca conseguimos efetuar o pagamento. O parque é dividido em 10 zonas e, apesar de os tigres estarem em liberdade e circularem por onde querem, existem zonas com maior número de exemplares, como é o caso das primeiras zonas até à 6. Nos últimos tempos, a zona 10 também tem sido boa para avistamentos. Falar sobre as zonas é importante, porque quando da vossa compra podem e devem referir qual a zona pretendida. Não quer isto dizer que seja garantido, pois no próprio dia as coisas podem se alterar. Pelo que conseguimos perceber, existem agências que cobram umas boas centenas de euros e por esse motivo acabam por reservar as melhores zonas. Os guias também só sabem a que zona serão alocados no próprio dia, fazendo com que haja diversas variáveis que não conseguimos controlar. Fizemos 3 safaris, 2 no período da manhã, em Gypsy, que levam até 6 pessoas, e um safari durante uma tarde, num canter, que leva até 20 pessoas. Como estamos habituados e gostamos de fazer safaris sozinhos, os do período da manhã custaram-nos um pouco, pois começaram bastante tarde. Foi-nos dito para estarmos prontos antes das 6h30 da manhã e só apareceram quase uma hora depois. Claro que a essa hora, a probabilidade de avistarmos animais de hábitos noturnos já tinha descido drasticamente. O parque em si tem paisagens muito bonitas e existem algumas zonas que são somente acessíveis de jeep, o que faz com que o safari pareça um verdadeiro passeio de todo o terreno. Queríamos muito fazer TT na Índia, então decidimos fazer um safari. Visitámos as zonas 7, 8 e 10 e foi nesta última que avistámos 2 tigres. Mas antes deste momento, ainda tivemos um pequeno susto. O canter, já dentro do parque, foi abaixo e não pegava. A nossa volta da tarde por momentos ficou comprometida, mas com a ajuda de todos os homens, o carro voltou a pegar. Estávamos a seguir uma estrada quando, no meio da vegetação verde e troncos de árvores, vimos uma mancha laranja. Estávamos prestes a ver um tigre em liberdade.
Foi rugindo enquanto vagueava até que apareceu uma fêmea. E animais possantes. Apesar do avistamento ter demorado algum tempo, pareceu tudo muito rápido. O entusiasmo em observá-lo, de o tentar fotografar por entre galhos e o stress do aproximar de mais veículos fez com que o momento fosse sentido de forma acelerada. Avançámos mais um pouco e fomos até um lago. Lá estava ele, desta vez a banhar-se. E nós, turistas, éramos para lá de muitos. Olhando para trás e analisando tanto estes dias como o lugar em si, teria sido interessante permanecer por mais tempo, ou ter tido a oportunidade de explorar mais zonas do parque, porque é sem dúvida uma Índia diferente. Conhecem o conto O Livro da Selva? Pois bem, o Parque Ranthambore poderia ser o palco desta história. Se és novo no canal, não te esqueças de subscrever e ativar as notificações. Obrigada e até um próximo episódio.